Olá, família! A aula de agora tem algo especial. Olha, duas pessoas com uma grande diferença de idade, mas o conhecimento aqui é um conhecimento que a gente tenta transmitir da melhor forma possível para vocês. Na aula de hoje, altitude versus pressão atmosférica, variação da pressão atmosférica e ponto de ebulição. É com você, Augustão. Manda pra cá, parceiro. Chama! Você tá ligado que hoje aqui a estrutura é um microfonezinho. Deixa eu mostrar, galera. Posso mostrar? Mostra, Ó, isso, velho. Ó, como é que funciona a parada. Ó. Ao vivo e a cores. Vai. Escolhe um pouquinho o filme, mostra assim. Não, vou mostrar o filme, moço. Não estão vendo, não. Tá na parte ali, ó. Vamos, calma. Tá no preto. Tá no preto, mas relaxa, ó. Até então, ó. Galera, se liga aí, ó. Altitude versus pressão atmosférica. Por exemplo, vamos supor que você está no alto, tipo Flamengo, certo? Flamengo, no alto. E agora imagine que você está no baixo, tipo o Vasquinho. Alto, Agora baixo. Agora somos SAF, rapaz. As coisas mudaram. Ó, galera, atenção. Vamos lá. Qual a relação entre a altitude e a pressão atmosférica? Vamos entender o seguinte. Pressão atmosférica é a pressão causada pela quantidade de ar que tem sobre os corpos. Quer dizer o quê? Que se você está num lugar alto, automaticamente a quantidade de ar que tem sobre os corpos aqui é uma. Se você está num lugar mais baixo, como o nível do mar aqui, por exemplo, isso aqui é uma montanha, tá, galera? Já sei que vocês sabiam já, tá? Ó, a quantidade de ar é maior. Qual a conclusão que eu tiro com relação a isso daqui que vocês acabaram de ver? A relação é essa, ó. Vamos anotar aqui. No ponto A, que é o ponto de maior altitude, a quantidade de massa gasosa foi menor. Quanto menor a quantidade de massa gasosa, automaticamente menor será a pressão atmosférica. Em contrapartida, se você está num lugar mais baixo, ou seja, de menor altitude, tenho mais massa gasosa sobre os corpos, automaticamente eu tenho uma maior pressão atmosférica. Tio Alan, a pergunta que não quer calar. Na prática, isso aí interfere em quê? Passa pro garotinho aqui. Tio Augustão, alguns dos alunos devem estar se questionando, mas na moral, o que é essa massa gasosa que vovô Augusto falou? Pessoal, a massa gasosa, acima dos nossos corpos, temos uma camada de gases, que é o ar atmosférico. Gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico. E o que Augusto pontuou dessa massa gasosa é justamente essa mistura de gases. Em locais mais elevados, em locais de maior altitude, como no ponto A, significa dizer, o ar é rarefeito. Significa dizer que tem menos gases, tem uma menor massa gasosa. Dessa forma, se tem uma menor massa gasosa, tem um peso menor sobre os nossos corpos. Por isso que a pressão atmosférica é menor. O contrário também é válido. Estou reforçando isso para justamente adentrar no nosso aprofundamento. Em um local onde é mais baixo, como o ponto B, significa dizer que eu tenho uma massa gasosa maior. E o que é essa massa gasosa? É essa mistura de gases. Se é maior, haverá um peso maior. Exercerá, assim, uma maior pressão atmosférica. Você, Família Química 360, está no curso a qual não nos limitamos somente no básico. A gente sempre toca nos pontos como aprofundamento para colocar você literalmente à frente do seu concorrente. E nessa abordagem,
temos 2 aprofundamentos, que é essencial que vocês saibam fazer essa correlação. Primeiro aprofundamento, mergulhador. Pense um mergulhador em alto mar. Vai, Augustão. Imagina aí você nadando, velho. Aquelas braçadas, velho. Tô mergulhando, pô. Pô, velho. Pô, mas você tem que dar. Pô, Eu vou mergulhar, velho. Pô, o mergulhador, ele está a nível do mar. Olhe para essa imagenzinha aqui, nível do mar. Ao mergulhar... A minha imagem é mais bonita, pô. Nível do mar. Pronto, tá bom. Vai, assim. Bom, imagine o mergulhador estando aqui a nível do mar. Ele mergulhou. Ele foi para mais... Desenha um bonequinho aqui bonitinho. Vai aí, garotinho. Menino. O mergulhador está abaixo do nível do mar. Ou seja, está mais abaixo. A altitude é ainda menor. Significa dizer que a massa gasosa que aqui se encontra é maior. Aqui tem mais gases. O que isso significa? Quando ele está a nível do mar, o seu pulmão encontra-se relaxado. E como ele encontra-se relaxado, ele consegue assegurar uma certa quantidade de gases, oxigênio principalmente. Quando ele vai para baixo do nível do mar, a pressão é aumentada. Então, o pulmão começa a contrair. O pulmão vai ficar menor, porque tem alguém empurrando ele, tem uma pressão maior sendo exercida nele. Significa dizer que ele vai ficar mais contraído. A quantidade de oxigênio que vai estar armazenada nele será um pouco menor. Ah, tio Elan, eu entendi. É por isso que utiliza-se aqueles cilindros de oxigênio para controlar a quantidade de oxigênio que esse mergulhador tem que estar ingerindo até determinada profundidade. E quando esse mergulhador alcança o ponto a qual ele deseja, ele não pode de forma alguma voltar de imediato para a superfície. Porque se ele voltar de imediato para a superfície, o seu pulmão vai rapidamente sofrer uma dilatação. E isso pode causar diversas consequências. É necessário que ele volte aos poucos para que o pulmão possa aos poucos ir relaxando e voltando ao normal. Um aprofundamento também. Anote aí. Família do Químico 360. A cada 10 metros que o mergulhador vai abaixo do nível do mar, a pressão atmosférica aumenta-se em 1 atm. Então pensa comigo. Aqui é o nível do mar. A pressão atmosférica é de 1 atm. A 10 metros abaixo do nível do mar, essa pressão atmosférica será de 2 atm. A 20 metros abaixo do nível do mar, essa pressão atmosférica será de 3 atm. Logo, assim sucessivamente. Então, você já está preparado para qualquer questão que venha correlacionar esse ponto do mergulhador. Alguma colocação, tio? À vontade, tio. E o jogo de futebol, parceiro? Ah, aquele que seu Flamengo só apanha. Rapaz! Raciocina comigo. Quando tem um jogo de futebol na altitude, duas coisas são clássicas. Não é, tio Alan? Duas coisas são clássicas. Uma, o goleiro tem maior dificuldade de defender a bola, porque tio Elan vai tocar nesse assunto. Segundo ponto, que eles estão interligados, o jogador que não está acostumado a jogar em elevadas altitudes precisa receber um suporte extra de oxigênio. Por que, tio Elan? Bom, nosso aluno, tio Augusto, que o aluno nosso é diferenciado. Ele certamente deu uma pausa nesse momento e tentou buscar uma correlação. Pausou, voltou. Ele deve ter pensado da seguinte forma: peraí, tio Elan e vovô Augusto, ao nível do mar tem uma maior massa gasosa.
significa dizer que tem uma maior quantidade de gases. Principal, oxigênio, o gás em destaque no nosso aprofundamento. Se ele vai para um local mais alto, a massa gasosa é menor, a quantidade de oxigênio é menor. Então vamos correlacionar com esses dois pontos que o vovô Augusto nos trouxe. Primeiro, se eu tenho uma pessoa que está habituada a receber uma certa quantidade de oxigênio fazendo as suas atividades físicas, e é essa mesma pessoa, sem nenhum tratamento, sem nenhum processo de acomodação, ele vai do dia para a noite para uma nova cidade, em um ponto mais alto, a quantidade de oxigênio lá vai ser menor. Ele vai sentir dificuldade para exercer suas atividades, principalmente um jogador de futebol, porque ele vai sentir a falta de oxigênio, ele vai ir em busca de oxigênio e não vai encontrar, porque aqui tinha-se uma quantidade maior e seu corpo estava habituado. Primeiro ponto, a qual vovô pontuou. Segundo, temos aqui uma maior massa gasosa. Sou um jogador de futebol, modesta parte, camisa 10. Respeita o pai. Bom, desenha um jogador aqui, vovô. Desenha um jogador aqui. Esse jogador exerceu uma força. Chutou a bola. Chutou a bola. Para essa bola chegar até esse ponto aqui, desenha um golzinho aqui, vovô. Para essa bola chegar até esse ponto aqui, essa bola tem que vencer o ar, a massa gasosa. Esse ar aqui vai dificultar, vai ser um ponto a qual vai retardar um pouco a chegada da bola até o destino que é o gol. E certamente você já pensou, opa, se o ar tem um peso que dificulta, que retarda, que diminui a velocidade da bola em direção ao gol, aqui no ponto A, por ter uma menor massa gasosa, significa dizer que o ar vai exercer uma influência menor. Ah, tio Elan, agora faz sentido. Por isso que quando o Vascão vai jogar lá na Bolívia, tem tempo, então estou acostumado com a Série B, mas agora é a realidade um pouco diferente. Quando o Brasil, nossa seleção, vai jogar lá na Bolívia, é comum os narradores dizer, chuta de fora da área. Por quê? Porque a bola vai adquirir uma maior velocidade. Porque tem uma camada gasosa, uma camada de gás aqui, menor em relação, uma menor resistência do ar. Logo, a velocidade da bola será maior e aí, coitado do goleiro que sofre um pouco das consequências. Vamos para o ponto 10? Olha, a aula de hoje é um pouco diferente, já percebeu, né? Os dois ao mesmo tempo, velhinho, novinho, abordando dois conteúdos que temos material, um material para esse, um material para esse, mas entendemos que correlacionar esses dois é o que vai fazer a diferença na vida de você vestibulando. Então, vovô já pontuou aqui. Vovô, quero que você me ajude. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Vocês aprenderam no tópico anterior que quanto maior a pressão, maior será a temperatura de ebulição. E quanto menor a pressão, menor será a temperatura de ebulição. Então, vamos fazer um casamento dentre as informações. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e, consequentemente, menor será a temperatura de ebulição. Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica e, consequentemente, maior a temperatura de ebulição. Como que os processos seletivos vão exigir
essa informação aqui de vocês? Através dessa abordagem. Eu tenho aqui a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade a qual se encontra a nível do mar. Se a cidade encontra-se ao nível do mar, o nível do mar é sempre o ponto de partida. A altitude é igual a 0. Um local a qual encontra-se a nível do mar, a altitude igual a 0, a pressão atmosférica que aquela massa gasosa exerce em nossos corpos é de 1 atm. E vocês aprenderam também em aulas anteriores que, se a pressão atmosférica é de 1 atm, a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Fazendo o comparativo com a cidade do México, que é uma cidade que está acima do nível do mar. A altitude na cidade do México é mais ou menos 2.200 metros. Mas você não precisa saber isso aqui de cabeça, não. Você só precisa saber que é acima do nível do mar. Por essa cidade estar mais alta, o que equivale àquele ponto A ali do desenho de vovô, significa dizer que a pressão atmosférica lá é menor. Significa dizer que a temperatura de ebulição da água será inferior a 100 graus, como vocês aprenderam aqui. Maior altitude, menor pressão atmosférica e, consequentemente, menor temperatura de ebulição. Vovô, pensando em um tempo de cozimento, o que essa galera precisa saber? Deixa eu mostrar para você aqui, pelo desenho, para ficar claro o fechamento que o tio Elan falou aqui para você visualizar por que, quanto menor a pressão atmosférica, menor será a temperatura de ebulição. Raciocina comigo. Nós temos aqui uma água no estado líquido. E se eu falo que é temperatura de ebulição, ela vai passar então do líquido para o gasoso. Pronto. Porém, imagine agora que uma pressão atmosférica, que é a pressão que os gases exercem sobre os corpos, está muito alta aqui. Se a pressão atmosférica está muito alta aqui, o que vai acontecer? Vai ter uma alta resistência impedindo com que essa água saia do estado líquido e vá para o estado gasoso, o estado de vapor. E se esse impedimento é muito alto, quer dizer o quê? Se o impedimento é muito alto, ou seja, a pressão atmosférica está muito alta, ela vai precisar de mais energia para conseguir vencer essa pressão muito alta. Então, quer dizer que eu vou precisar de uma maior temperatura. De ebulição para vencer essa resistência. É como se um time estivesse jogando contra o Flamengo. O Flamengo tem uma alta resistência. O outro time, para vencer o Flamengo, tem que jogar muito. Agora imagine um time jogando contra o Vasco. A resistência é muito pequenininha. Posso desenhar a seta grandona aqui? É muito pequenininha a resistência. Se a resistência é muito pequenininha, poxa, eu vou precisar de uma temperatura também o quê? Resistência pequenininha, temperatura pequena também. Por quê? Porque é mais fácil jogar contra o Vasco do que jogar contra o Flamengo. Eu preciso de menos energia para jogar contra o Vasco. Então, a energia que eu preciso é menor porque a pressão é menor. A resistência é menor do que contra o jogo contra o Flamengo. Essa é a tradução de pressão baixa, temperatura de ebulição baixa. É uma relação direta. Pressão alta, temperatura alta é uma relação direta. Agora, o que faz a pressão ser alta? A altitude ser baixa. E o que faz a pressão ser baixa? A altitude ser elevada. Bom, agora pense uma coisa. Imagine duas cidades. Você está agora colocando uma água nesse momento aí para ferver. Se você estiver num lugar alto, vou dar um exemplo de uma cidade que é Vitória da Conquista, na Bahia. Bom, Vitória da Conquista tem uma altitude de aproximadamente 960 metros acima do nível do mar. A temperatura de ebulição da água lá em Vitória da Conquista é 98 graus Celsius. Bom, em Salvador,
nível do mar, a temperatura de ebulição da água você sabe quanto é que é, mesmo sem morar em Salvador. Por quê? Porque é nível do mar. E nível do mar, a temperatura é quanto? 100 graus Celsius. E se eu lhe perguntar agora, em Vitória da Conquista e em Salvador, se você colocar uma água para ferver aí agora, qual das duas ferve primeiro? Em Vitória da Conquista? Posso pegar, tio? Em Vitória da Conquista ou em Salvador? Vitória da Conquista, ela está fervendo a 98 graus Celsius. Salvador, ela está fervendo a 100 graus Celsius. Quem ferve primeiro? Vitória da Conquista. Por quê? Porque ela chega primeiro em 98 graus Celsius do que chega em 100 graus Celsius. A água ferve primeiro em locais mais elevados. Por quê? Porque em locais mais elevados a pressão atmosférica é menor e a temperatura de ebulição é menor também. Ponto. Essa foi uma pergunta. Só que a pergunta de tio Elan foi outra. A pergunta de tio Elan foi a respeito do cozimento de um alimento. Vamos supor agora que você vai pegar aquela comida francesa, miogê. Miogê. Ah, miogê é top, brother. Ó, você vai cozinhar o seu miogê sazonné. Ó, você vai colocar agora a água para cozinhar. Uma pessoa coloca a água para cozinhar, para ferver em Conquista, uma água para ferver em Conquista, e coloca uma água para ferver em Salvador. E aí ela adiciona o macarrão para fazer o miojo. Beleza. A pergunta agora é, um alimento, ele vai cozinhar primeiro, seja um miojo, seja uma batata para fazer um purê, o que seja. Ele vai cozinhar primeiro em Vitória da Conquista ou em Salvador? Pensa um pouquinho. E a resposta é, ele cozinha primeiro em Salvador. Ué, Augusto, mas espera aí, lá em Conquista vai ferver primeiro. Tá bom. Mas, quer ver uma coisa? Tio Elan, você prefere colocar a mão numa temperatura de água a 98 graus Celsius ou a 100 graus Celsius, velho? Eu prefiro nenhuma, velho. Mas também, caso não ache escolha, 98. Ou seja, parceiro, o miojo, a batata, em Conquista, não adianta você aumentar o fogo, a fonte de calor, que a água não vai passar de 98 graus Celsius. Ou seja, ela só vai conseguir cozinhar o alimento na temperatura de 98 graus Celsius. Pra galera fazer uma relação, chegou a 98, é a temperatura máxima a qual a água permanece no estado líquido. É a temperatura máxima a qual o alimento está em contato direto com a água. Líquida. Quando líquida chega a 99 graus em Conquista, a água já vira o quê? Vapor. Então passa a não entrar mais com o alimento. Já o alimento na cidade, qual foi a cidade que você contou? Salvador. O alimento consegue entrar em contato com a água até uma temperatura de 100 graus, ou seja, o alimento fica um tempo maior, consegue entrar em contato com a água a uma temperatura maior. Isso faz com que ele possa simplesmente cozinhar primeiro. É aí que vem a explicação. Será que é possível cozinhar feijão numa panela aberta? E a resposta é sim. Mas por que não é comum? E utilizam então a panela de pressão? Porque, agora você matou a charada, porque a panela de pressão faz o quê? Aumenta a pressão. Quando aumenta a pressão, aumenta também a temperatura de ebulição. Ou seja, quando aumenta a temperatura de ebulição, o alimento vai estar sendo cozido numa temperatura maior. Automaticamente, o tempo de cozimento é o quê? Menor. Ou seja, fizemos para vocês hoje uma relação entre altitude, pressão atmosférica e temperatura de ebulição. Valeu!